lindos e lindas! Bem-vindo ao 5º episódio do Pode Ser Linda Podcast. Eu sou Ana Andrade e hoje estou trazendo aqui Daniela de Rogatis. Ela é cofundadora do projeto do Legado da Juventude Brasileira. Dani, bem-vinda ao programa. Boa tarde, bom dia, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar com vocês, trocar uma ideia sobre gerações, sobre juventude, sobre Brasil e a riqueza que a gente tem instalado aí no nosso país. Legal. Dani, você é educadora, né, especializada no desenvolvimento de jovens. Eu acho que a gente não consegue falar de juventude sem a gente falar de gerações. Queria que você contextualizasse um pouquinho, conceitualizasse como são as gerações. Eu acho que a gente nunca viveu num momento aqui da nossa história onde tantas gerações viveram juntas, né? E quais são esses desafios dessa convivência e também que gerações são essas que hoje vivem, né, em conjunto aqui com a gente? Então, Ana, gerações, a gente conta a cada 20 anos, a gente tem uma mudança uma mudança de gerações. Então, os meus pais, que nasceram na década de 40, são os conhecidos baby boomers, né? Eles estavam muito mais preocupados, né, no pós-guerra, de organizar uma vida que fosse uma vida mais próxima do que a gente conhece hoje. Colocar os filhos em boas escolas, ter boa saúde, acesso à educação, um certo consumo e tudo mais. Depois vem a geração X, que é uma geração que, que segue esse caminho, que é beneficiária, né, já dessa estabilidade, e que vai aos poucos construindo o que veio a ser o caminho do chamado geração Yuppie, né, que basicamente procurava chegar àquele $1 milhão aos 30 anos. Esse era o gol principal da vida, né, de você ter uma certa condição financeira, de poder, de relevância muito, muito cedo. E era uma geração, basicamente, o que olhava para a realidade muito mais a partir de tudo que tinha para ser feito, né? Então, tínhamos muitas oportunidades, muito a desenvolver em termos de ciência, em termos de cidades, em termos de convivência, e que basicamente construiu toda a realidade que a gente vive hoje. Aí tem aquela geração Y, né, que basicamente é herdeiro de uma prosperidade extraordinária, e que se beneficiou de tudo isso e que trouxe essa grande revolução tecnológica que a gente vive hoje. Tem a geração Z, que começou a perceber que o mundo não era mais como se pensava antigamente, né, onde os recursos naturais já eram mais escassos, e a gente está agora nessa geração alfa, onde qualidade de vida, relações, o respeito às pessoas, a diversidade, a liberdade de ser quem se é, como se deseja viver de forma muito livre, é o mantra. Todas essas gerações convivem, porque tem uma coisa fantástica, que é o avanço da saúde. Da longevidade. Da longevidade. Então, isso faz com que a gente esteja todo mundo misturado no mesmo caldo, né? O que é muito bom, porque a geração alfa, que é a geração dos meus filhos, que estão aqui nascidos, né, na década na primeira década dos anos 2000, eles têm a oportunidade de contar com uma bagagem de experiência extraordinária, né, a serviço de ajudar a construir um futuro para eles, né, que se mostra bem desafiador nesse momento. E eles dependem um pouco dessa troca, né, de uma troca muito consistente com as gerações que têm experiência, são desde os meus pais, que têm hoje na faixa de 70 e 80, né, até as gerações mais contemporâneas a nós. Porque acho que também precisa, eu acho, até um desenvolvimento contínuo dos pais também, né, para lidar com essas novas gerações. Você até comentou que a geração da década de 70 é a geração Yuppie. Você faz parte dela, teve filhos na primeira década do ano 2000. E como alinhar esses valores, né, de pais e filhos? Porque os valores da geração Yuppie eram valores do trabalho, de relação, dormir no trabalho, horas trabalhadas, dureza, né, para aí sim ser merecido da recompensa. E essa geração já não, né? Eles não precisam do sofrimento para ter a recompensa. Na verdade, eles não gostam de sofrer para trabalhar. É isso? Como que é? É a geração mimimi? Ou a gente também está errado, a nossa geração mais velha que não entendeu? Existe uma coisa que é a consequência dessa realidade mais dura do pós-guerra, né? E onde a gente tem uma necessidade de dedicação ao trabalho de uma forma
Basicamente, o trabalho era a vida, né? O que representava viver era trabalhar, prosperar, realizar, criar valor. Conforme as coisas avançaram, outros valores vieram à tona, por exemplo, o bem-estar. Então, as gerações antigas eram acostumadas a uma coisa mais rígida, mais tradicional, mais separada. Os pais jantavam num espaço, os filhos em outro horário, em outro espaço. Não tinha essa convivência, essa combinação, né, entre adultos e jovens e adultos e crianças da forma como a gente tem hoje. Isso a gente deve aí ao avanço das ciências humanas, né, os psicólogos, que acabaram trazendo uma realidade de que existe uma forma mais leve, mais gostosa, mais afetiva de estabelecer relações entre pais e filhos, né? Entre avós e netos, entre pessoas de idades diferentes, e que cria essa demanda, de um lado, dos mais velhos, de entender que a realidade deles vai se transformando, né, conforme vão vindo novas tecnologias, novas formas de acessar conhecimento, que é o grande tema, né, dessa transição de gerações, que é, antigamente a gente precisava ir até uma biblioteca para buscar um livro, para ter acesso a algum tipo de informação. Hoje não, nossos filhos têm acesso a todo tipo de informação, às vezes eles sabem muito mais do que nós mesmos sobre determinados assuntos. Agora, então, de um lado, as gerações mais velhas precisam ter essa tranquilidade de entender que sim, eles têm acesso a repertório, acesso à informação, mas eles não têm experiência vivida. E aí cabe aos pais educarem os filhos para entender o valor da experiência vivida. E vale aos jovens entender o valor dessa experiência vivida, porque só a informação não chega a resultado nenhum, né? Tem que conseguir fazer uma coisa na prática, né? Não dá para simplesmente achar que você lê um negócio na internet, você já sabe. Isso é uma síndrome, chama presunção cognitiva. Eu li um negócio e já sei, acho que eu sei. Né? E chega na realidade concreta aqui, né? A gente pensa, bom, e aí? Não era bem assim. Eu acho que essa geração está tendo esse susto, né, de entender que eles colocam os dados no Excel e essas informações vão lá e saem resultados econômicos que, de repente, não é aquilo que eles planejaram. Eles põem as narrativas no PowerPoint ou nas outras ferramentas hoje mais modernas, fazem um vídeo no YouTube e acham que aquilo lá é suficiente. E estão entendendo que não, né? Que para ter um efeito, para ter um resultado, ele precisa ir para uma realidade mais concreta e prática das relações, da interação humana com o trabalho e com o seu conjunto, né, de pessoas no entorno. Dani, a gente pode dizer que a modernidade, que os tempos atuais, eles nos trouxeram, principalmente para as novas gerações, mais liberdade na hora da escolha, né? Um espaço maior para essa juventude decidir o que quer fazer e também mais oportunidades e opções, né? A gente pode dizer que a gente hoje tem uma juventude que pensa de forma mais complexa ao tomar as decisões vocacionais de profissão, por exemplo, eles levam em conta questões que a gente não levava. Antigamente a gente queria ser bem remunerado, fazer uma carreira e acabou. Hoje isso mudou, isso já não preenche mais a vontade da juventude, dos jovens. Acho que você pode dividir em 3 grupos principais. Um muito tradicional, que sabe que para construir um caminho de independência e autonomia depende de ter um trabalho. Esse é o jovem, vamos colocar, a maioria dos jovens olham para as coisas desta maneira. Agora, esse lugar, né, onde ele vai realizar o trabalho, que talvez seja a grande questão, né? Ele está menos disposto a estar em organizações que vão contra certos valores. Então, por exemplo, a indústria de cigarros, por exemplo, tem muita dificuldade para recrutar membros da nova geração, porque já sabem que, de alguma maneira, isso vai criar uma determinada resistência àquilo que são os valores essenciais dessa geração. Então, eles estão dispostos a trabalhar. Você pode ver que os bancos, as consultorias, as grandes empresas têm fila, né, nos seus programas de estágio e trainee, porque eles são a porta de entrada para um caminho de construção de certa autonomia. E é um caminho de estruturação, passo a passo, né, dessa independência que a juventude depende muito. Agora, tem um outro grupo que colocou o tema do propósito e
transformação da realidade que a gente vive como sociedade como eixo principal da sua atuação. Então, hoje a gente tem um conjunto de organizações de terceiro setor, temos organizações empresariais cujo objetivo principal são a resolução de problemas da sociedade, transição energética, as questões ligadas a clima, as questões ligadas à bioeconomia. Então, toda uma nova área da economia que passou a ser de grande valor para esse jovem, porque tem uma intersecção importante entre oportunidade, são novas formas de trabalho, novas frentes de trabalho, com essa visão mais contemporânea, né, de que é importante que a gente cuide das externalidades e do propósito das organizações que a gente está combinados. Então, essa é uma mudança importante, né, que tem uma nova frente econômica à disposição dessa geração para que seja aproveitado seus talentos, sua visão de mundo e que acelere os processos de transformação que a gente precisa ver em marcha, né, agora. Eu acho que é um pouco disso. Eles, eu acho que levam muito mais em consideração do que a nossa geração a realização, né, a vocação e o propósito. Acredito que essas novas gerações tenham isso como pré-requisito, não? Sim e não, né? Eu acho que tem um conjunto de jovens que são bem esclarecidos da necessidade de ter uma ação concreta. Então, vão e procuram seu trabalho, e vão em frente, e vão transformando as organizações que estão envolvidos. Existe um terceiro grupo que a gente não falou, né, Ana, que é o grupo das pessoas que ficaram parados na ideia de que eu tenho um propósito e eu tenho que perseguir esse propósito, e se eu não encontro um lugar onde esse propósito está acontecendo em termos empresariais ou de trabalho, ela recua e não vai em frente. O jovem, a coisa mais importante para um jovem é ele se entender esse agente de transformação. Então, se ele vai numa organização e essa organização não está alinhada com aquilo que é o propósito ideal dele, é papel dele ajudar essa organização a ir nessa direção. Então, acho que a gente tem esses 3 estilos de jovens, muito tradicionais, presos a essa ideia, né, de que a gente precisa criar nossa situação de autonomia. Um segundo grupo que só vai trabalhar em organizações de propósito alinhado e que cria esse novo ecossistema. E essa terceira que fica parada e fica em busca de uma resposta. Onde é que eu consigo realizar meu propósito? Muitos deles viram empreendedores, né, empreendedores sociais, empreendedores ambientais, por exatamente procurar algo que vai na linha da sua identidade, dos seus valores. E a gente pode falar que o propósito, ele é ação? Ele é fazer algo, é ir atrás, é botar energia? Como que a gente pode conceitualizar o propósito? Porque no nível das ideias é uma coisa, mas como trazer ele para o nosso dia a dia, né? Para a realização, para a materialização? Propósito sem ação, basicamente, é a gente jogar a conversa fora, né? É gostoso falar sobre, puxa, que bom que é ajudar uma determinada comunidade, como eu posso ter um efeito sobre ela. É maravilhoso dizer, puxa, meus valores são ligados à natureza, aos cuidados com o meio ambiente, com a diversidade de espécies e tudo mais. Mas o efetivo mesmo é quando você sai do discurso e encontra um campo de ação. Então, o mais importante para essa geração é entender como é que efetivamente todos esses valores de qualidade de vida, de inclusão, de diversidades, de cuidados ambientais se transformam em ação prática naquilo que eles encontrarem. Então, se é uma empresa tradicional, antiga, profissões antigas, qual é o papel desse jovem nessa transformação conjuntural? É isso que é a coisa mais importante para eles, né, de se entenderem protagonistas. Toda a geração carrega isso, né, e a juventude tem esse espírito. O futuro está neles. Eles vão construir uma nova plataforma de ideais, de valores, de práticas, lastreado naquilo que eles entendem como um mundo compatível com seus ideais. O que eles vivem hoje é um mundo compatível com os nossos ideais, né, de geração X, Y. E agora eles têm que pegar esse pacote e começar a ter uma atuação. Então, maior desafio para mim é convencer a juventude de que tanto faz aonde ele vai, desde que ele carregue com ele mesmo esses valores, essa visão, essa construção de futuro, um futuro próspero, um futuro digno, um futuro justo, correto, né, ético. Ele entra numa organização, entra num escritório de advocacia, onde quer que ele vá, ele faz a transformação em si. Porque eu acho também que o rico da juventude é essa liberdade da experimentação,
da experiência, da vivência, eu acho que tudo isso também vai moldando aí a jornada do jovem, né, para onde que ele quer ir. E para os pais, você teria algum conselho para os pais dessas novas gerações, que às vezes nasceram em outras gerações, é mais difícil, né? Tá lidando na comunicação, alinhando pontos, alinhando expectativas. É um desafio, né? Ana, você falou uma coisa antes que é antigamente, quando você era jovem, se você saísse muito daquele pacote direito, engenharia, medicina, psicologia, administração, economia, você estava no vazio, porque seus pais nem sabiam muito bem como ajudar isso a avançar. Isso é uma realidade para os pais. Todo pai e mãe quer o melhor para o seu filho, né? Então, quando ele se vê um engenheiro, ele sabe que ele consegue orientar o filho dele muito melhor nessa carreira, nessa trajetória. Se ele é um empresário da saúde, ou um médico, ele vai conseguir orientar o filho dele muito melhor na trajetória que ele já perseguiu. Então, quando um filho vem e diz, puxa, eu gostaria de ser psicólogo, e o pai é engenheiro, ele se vê frente a um vazio, né, de como é que eu vou ajudar meu filho a prosperar na vida dele. Para os pais, a coisa mais importante, né, no meu entendimento, é ajudar os filhos a perseguirem seus sonhos individuais, fortalecendo competência, trazendo oportunidade de acessar repertórios, conhecendo pessoas que são referência nas atividades que o filho gostaria de empreender. E não ter medo do futuro, confiar que o filho, a partir de determinadas experiências e dos seus sonhos, é capaz, né, com dessa palavra que vocês gostam tanto, né, do propósito. Né, se você tem um propósito estruturado e um gosto e uma vocação, persegue ela que vai dar certo, né? Já dizia meu avô, você pode ser o que você quiser na vida. Se quiser ser um sapateiro, seja um sapateiro, mas seja o melhor, se dedique, né? E isso não muda nunca, pode passar 50 gerações, você escolhe o que você quer se dedica a fundo, seja o melhor, busca essa excelência na ação, né? Porque a gente hoje acha que pode fazer as coisas mais ou menos, tudo muito rápido. Não, tem que dedicar e ganhar uma consistência, e as coisas acabam. Estudo não sai de moda. Estudo nunca sai de moda, né? Na verdade, conhecimento é a matéria. Se você pensar um carro, o carro precisa da gasolina para andar. O ser humano precisa de repertório, conhecimento para o cérebro processar essas experiências todas para criar uma possibilidade de uma ação concreta. Então, informação, conhecimento, troca, conversas com as pessoas é a gasolina para a construção de sucesso. Que coisa boa. E eu acho também que a gente vive hoje numa realidade onde a gente tem muitas opções de fazer o que a gente gosta, né? Que a gente estava falando, tipo, quando eu fui fazer faculdade no final da década de 90, início dos anos 2000. Já tinha alguns cursos de comunicação, eu sou jornalista, publicidade, enfim, mas ainda dava muita insegurança de que você não conseguiria ganhar dinheiro, que era o objetivo principal da minha geração, né? O sucesso estava baseado em ser remunerado financeiramente com esses cursos, né? E aí, em 10 anos, né, de 2000 para 2010, o mercado mudou completamente, né? Porque o jornalista não era só a pessoa que trabalhava no rádio, na TV, no jornal impresso. O jornal impresso nem existia mais. Então, na verdade, aqui a gente vive um mercado muito volátil, onde foi exatamente o que você falou, onde quem está atualizado com conhecimento sempre vai ter espaço, né? Quem está ligado nas tendências Essa é a beleza do século XXI, né, Ana? O conceito de democratização. A tecnologia trouxe isso. As pessoas, ao estudarem, ao terem conhecimento, criar um cenário autoral, onde a sua própria trajetória é matéria, né, de construção, isso tudo leva a uma realidade completamente diferente da conhecida por nós, né, que precisava de uma empresa grande, estruturada, para ser o nosso locus de trabalho. Hoje em dia não, né, democratizado e os talentos ganharam espaço. Né? Eu acho que se desconstruiu muitos mitos também, né, Dani, do que precisa ser feito para se ter sucesso profissional. Acho que isso a juventude ela pode hoje nadar de braçada, digamos assim, que eu acho que foi uma coisa que as nossas gerações lutaram muito por essa liberdade, né, da vivência acadêmica, da profissão, que hoje na verdade, muitas coisas foram desconstruídas, no sentido de, às vezes, alguém que não fez uma boa faculdade, tem o dom da comunicação, se especializou tecnicamente em alguma coisa e tem um mega sucesso e faz o que ama e faz o que gosta, e de repente alguém que seguiu ali o protocolo de uma boa faculdade e tal, de repente não está tão realizado, né, como youtubers, podcasters, enfim. Então, eu acho que isso também é a beleza, como você falou, dessa realidade que a gente vive,
que é essa liberdade da gente florescer da forma que a gente quer e ser respeitado e remunerado. Então, isso também eu acho que os pais, né, têm que pensar que hoje é possível a gente ter sucesso no que nos faz bem também, né? É extraordinária essa mudança, né? Você falou, você fez faculdade de comunicação e a sua ocupação, o jornalismo, sua ocupação era muito objetiva e praticamente tinha 2 ou 3 escolhas de ocupação. Hoje, quando você pensa em alguém que vai para a área de comunicação e jornalismo, as possibilidades de trabalho dela, de ocupação, e de renda são gigantescas. Tem uma coisa só, Ana, que é muito importante não perder de vista. As possibilidades e oportunidades cresceram muito, mas elas demandam 2 coisas: conhecimento e disciplina. Disciplina e da execução. Não adianta ficar em casa sonhando com os propósitos, puxa, eu tenho tantas oportunidades e tudo mais. Tem que ir e realizar. Essas pequenas realizações, dia a dia, semana a semana, mês a mês, construindo essa ação prática na vida, que é o mais importante, E o né. trabalho também, né? Porque independente da área que você esteja atuando, ali o trabalho dia após dia que também vai trazer reconhecimento para vocês. Acredito que em qualquer área, né, que se escolha. Talvez eu seja a pior pessoa para você perguntar isso, né, porque eu acredito que o trabalho é mandatório na vida e forma você, forma a tua personalidade, suas competências. Eu acho que o trabalho é uma das grandes ferramentas para que a gente possa trazer no mundo aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós e materializar na prática, É a né. materialização da nossa essência, né? Eu Se bem acho, eu usado. eu Que coisa boa. é o que eu penso, né, e acho que a É, gente pensa muito próximo nesse caminho, né. muito bom, muito bom. E Dani, vamos falar aqui de legado da juventude brasileira, Vamos que lá. você fundou junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos começar primeiro na conceitualização. Adoro falar tipo de conceitos, porque a gente não se perde aqui. Vamos falar o que é legado? Qual que é o significado dessa palavra? O que ela traz para a gente de importante? Bom, legado é tudo que a gente faz e que o impacto dessa ação é permanente na vida de alguém. Então, o legado dentro de uma família são as coisas que a gente coloca, cria, os valores que a gente vive dentro da nossa casa e que são elementos permanentes dessa família. Uma sociedade tem elementos permanentes da sua forma de viver, dos seus marcos de civilização, né. Então, aquilo que é uma realização de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e que tem impacto permanente por mais de 10, 20 anos na vida das pessoas, das comunidades, é considerado um legado. Agora, o legado, normalmente a gente pensa nela sempre como um legado positivo, né, as coisas são sempre binárias. O legado pode ser positivo, mas também pode ser negativo, né. Tem governos, tem momentos na vida das sociedades onde os legados são legados péssimos para a longevidade das coisas. Então, com termos de conceito, legado é sempre algo que é criado por alguém em algum momento e que tem um efeito, um impacto permanente por mais de década. Legal. E eu acho que é interessante a gente falar sobre também a simplificação dessa palavra, né? Porque às vezes a gente fala em deixar um legado, quem deixou um legado foi uma grande empresa ou foi um grande filósofo, obviamente, também, mas a gente também é legal a gente trazer isso para o dia a dia, né? A gente estava até conversando que uma pessoa que tem um dia a dia ético é um super legado para os filhos, quantas pessoas que ele não vai impactar? Então, até ia te perguntar, você acha que a ética, né, é a mola propulsora para a evolução de uma sociedade, de uma comunidade, para se viver em grupo? A ética, a gente pressupõe essa palavra como uma ação positiva, né. Então, se a ética das pessoas vai na direção do positivo, do construtivo, a gente considera ela, na nossa linguagem, como algo ético. Então, a gente tem na ação a gente sempre tem 2 caminhos, um caminho de competências e um caminho de caráter, né. Então, falhar a gente vai, né, Ana, todo mundo falha, todo jovem vai falhar na sua trajetória e tudo mais. Competência a gente vai criando, né, mas as pessoas elas não começam as coisas achando que elas vão fazer alguma coisa que não vai dar certo, elas acreditam que aquilo que elas vão fazer vai dar certo. Pode ter um problema de competência que você ajusta e caminha para frente. Existe um outro que é o erro de conduta, né, eu tomo uma decisão de ética duvidosa, e aí é um problema de conduta, ela tem
um outro efeito, porque gera um resultado mais para o campo negativo. Então, os dois geram legados, né? Mas a forma como a gente decide a nossa ação no dia a dia, ela efetivamente deixa uma marca positiva se a gente procura um caminho de uma ética de resultado positivo, né? De respeito, de criação de valor nas coisas, né? Nas relações com as pessoas, na relação com o trabalho, na relação com a vida. Mas quando a gente está nesse caminho de construir as coisas com valores positivos, com intenções positivas, o resultado é ético. Sim, isso é muito legal, do legado do dia a dia também, né? De se fazer as pequenas coisas do dia a dia de forma correta, de forma responsável. Eu acho que isso também cria bastante consequências positivas a longo prazo, né? Até de educação de pai, de mãe, isso é muito legal, né? A gente pode trazer isso também para o dia a dia, que eu acho que inspira muita gente, né, Dani? Ana, você fala muito dessa palavra propósito, e agora a gente está falando dessa outra palavra, legado. Eu sou um pouco preocupada com a juventude quando ela fica presa no propósito. E fico preocupada também com as pessoas quando elas pensam no que elas vão fazer pelo legado que elas vão deixar. A ação, ela precisa ter um objetivo de construir algo concreto aqui, transferir aquilo, né, que você falou, a sua essência, para uma ação prática que mostra algo produtivo que você realizou. O legado que você deixa numa vida é a somatória de várias coisas que você vai fazendo que mantém um impacto positivo ao longo da trajetória. Então, um jovem começa uma organização, essa organização numa pequena cidade, essa organização transforma a vida daquelas pessoas, né? Ele deixou um legado? Ainda não, mas daqui a 10 anos ele deixou, porque aquelas pessoas que tinham acesso a uma certa condição de vida, hoje têm acesso a uma segunda posição muito melhor. Isso é a construção de um legado. Agora, se ele começa o trabalho dele pensando, puxa, eu preciso deixar um legado, ele não vai para a ação, né? Então, é muito importante olhar para o que se faz, mas a questão do legado, quem diz se uma coisa é um legado ou não, são duas variáveis. É o público, né, que depois vai reconhecer um legado, e a realidade concreta. Aquilo que foi criado deixou uma marca permanente na sociedade de mais de década. Pega o Bill Gates. Ao criar o sistema Microsoft, ele mudou a forma como as pessoas trabalham. Esse é o legado dele, o maior deles, né? E assim vai. São pequenas coisas que se transformam em grandes coisas e que se transformam ao final num legado. Que bacana. Então, legado da juventude brasileira. Falamos de legado, falamos de juventude, falamos de gerações. Agora eu quero entender o que é isso, que projeto que é esse que virou um livro que a gente vai falar tudo aqui já já. Conta um pouquinho do projeto. Não, talvez a gente pudesse começar como o Brasil, né? Já que a gente falou sobre o legado da juventude brasileira, né? Acho que é importante falar do Brasil primeiro, porque se a gente pensa em século XXI, juventudes, nova geração, né, a gente lê nos jornais sempre, né, que essa geração está procurando sair do Brasil, procurando oportunidade fora e tudo mais, que é uma grande insanidade. O Brasil, em termos de oportunidades globais, ele é o país melhor posicionado no mundo para geração de valor e riqueza no século XXI. Tanto na área ambiental, quanto na área social, quanto na infraestrutura. É um país que tem toda a economia do século XIX, XX e XXI para construir. Então, escutem isso, é muito importante. Isso é muito legal a gente escutar, porque a gente que é brasileiro, a gente não pensa nisso e não valoriza. E em escala global, os problemas que a gente tem, mudança climática, questões de segurança alimentar, questões de segurança energética, o Brasil está à frente Reservas do mundo. naturais. Reservas naturais, as questões, né, o etanol, que é o combustível verde e amarelo, e que os jovens nem sabem, né, a importância dele, e etc. Né? O projeto do celeiro de alimentos que o Brasil é para o mundo. Então, quando a gente pensa nas profissões do futuro, no que o mundo precisa no século XXI, nas profissões do futuro e nas oportunidades, o Brasil está no centro, liderando qualquer outra posição em termos de escala de países como caminho de oportunidades. Vamos conseguir? Vai depender dessa geração, do quanto essa geração vai entender, essa juventude vai entender esse elemento estrutural que o Brasil tem hoje, competitivo e estratégico para o mundo.
Então, Legado para a Juventude Brasileira é um programa que iniciou em 2013, a primeira edição em 2014, numa iniciativa e numa busca de ajudar a juventude a entender que lugar o Brasil tem nesse século XXI e por que é importante para qualquer jovem, seja ele do interior, seja ele da capital, seja ele de uma classe menos favorecida ou mais favorecida, encontrar uma qualificação, encontrar uma formação alinhada a essas formações e esses campos de oportunidades que o Brasil tem para o mundo. Então, o Legado para a Juventude é isso, um programa de formação para jovens que gostariam de entender como se preparar para liderar essa transformação que o Brasil tem pela frente, nos campos políticos, institucionais, econômicos, empresariais, sociais, culturais, e fazer essa grande mudança. Né? Retenção de talentos no país, né, Dani? Acho que isso também é um grande desafio para a gente, como convencer esses jovens e mostrar que o Brasil é realmente um local de oportunidades, né? Porque esse resgate desse orgulho, dessa esperança, eu acho que para os jovens está um pouco ferida, um pouco manchada. Acho que a nossa realidade traz um pouco de negatividade também, de esperança para esse futuro desses jovens, né? O Brasil tem seus problemas, né? O Brasil ele tem esse olhar para si mesmo, um olhar político, não um olhar econômico e de desenvolvimento. As oportunidades estão aí. O jovem precisa olhar para aquilo que são os propósitos que ele tem, que são importantes, ligados a essa qualidade de vida e cuidados com a natureza, entender o que ele pode fazer de melhor aqui no Brasil e sair com mão na massa, né? Mão na massa. A ação, encontrar os caminhos para ir resolvendo pequenos problemas que vão virando grandes organizações e que aos poucos, quando você vai ver, tomou o país com uma solução inovadora, tecnológica, criativa, que é a característica mais importante dessa geração. E você é cofundadora junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Por que ele? Por que a escolha dele? Acho que... Bom, primeiro porque ele é um professor. Antes de tudo, antes de ser presidente ou de ser político, ele é um sociólogo, professor a vida toda. Ele, obviamente, já tinha terminado seus mandatos, já tinha terminado sua vida pública no sentido político, né? Manteve as suas atividades na Fundação Fernando Henrique Cardoso, mas quando a gente montou esse programa, ele era o único presidente da era democrática que tinha efetivamente um legado, ou seja, apesar de críticas de um lado ou do outro, aquilo que o presidente Fernando Henrique instalou no Brasil, sendo desenvolvimentos institucionais, plano real, planos de mudança social, foram atividades e instituições que tiveram efeitos permanentes. Mais de 2 décadas se passaram e os efeitos estão aí e são permanentes. Mudou o estágio civilizatório do Brasil. A gente tinha um país antes do presidente Fernando Henrique e a gente tem um outro país pós-presidente Fernando Henrique, que durou e sobreviveu ao governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. Até hoje, né? E até hoje. Então, a escolha dele foi, primeiro, porque ele era um professor, e segundo, porque é o único presidente do tempo democrático que tem um legado civilizatório do nosso país, além de conhecer o Brasil de uma forma importante a partir da sua sociedade, pela profissão de sociólogo e pela complexidade do pensamento dele, entendimento do papel do empresariado, da academia, do governo e da sociedade civil. Essa combinação de forma acadêmica, ele é o único presidente que a gente tem capaz de sustentar isso dessa maneira. Que legal, parabéns. O projeto é realmente muito legal. E a gente pode dizer que o Legado da Juventude Brasileira ele é um curso? De que ele se trata? É governança, é gestão, é política, é responsabilidade social, é tudo junto? O que se trata? O que se fala nesses encontros? Bom, uma coisa importante de saber, né, que o presidente Fernando Henrique já está fora da vida pública desde 2022. Então, esse programa já se tornou um programa que chama Legado para a Juventude Global, é um programa que atende jovens no mundo todo hoje. Ele tem o seu capítulo Brasil, e continua muito forte, e o que a gente apresenta para o jovem é um contexto global, né, e os 4 grandes desafios que a geração tem,
que é a questão de prosperidade, emprego e renda, trabalho e renda, as questões ligadas às emergências climáticas, as questões da ética da tecnologia e as questões ligadas à superpopulação no planeta, que levam a questões da paz, como a gente está vendo agora, né, no dia a dia do nosso Jornal Nacional. Então, a primeira parte é esse contexto global. Depois, a inserção do Brasil nesse contexto global e de que maneira o Brasil pode contribuir na resolução desses problemas que impactam o planeta como um todo. E, por fim, o papel dele, jovem, como protagonista, né, dessa transformação que a gente quer ver no Brasil, né, que a gente construa uma realidade de Brasil que a gente consiga se orgulhar dela. Qual é o papel da juventude nessa construção? E qual é o papel da juventude, aí sim, da classe empresarial, onde aí sim está toda uma potência de trabalho, emprego e renda, de geração de inovação, de transformação, criação dessa economia da natureza, dessa economia da transição energética e tudo mais, a partir da ação, né, das empresas que esses jovens participam. Então, são majoritariamente jovens ligados à classe empresarial e o seu papel protagonista nessa construção da riqueza do século XXI. Né? Os jovens têm esse papel, distribuir os benefícios do século XXI, eles têm capital, eles têm conhecimento, têm acesso, como é que eles distribuem isso pelo nosso país e trazem um desenvolvimento mais estrutural, construindo a nova fronteira, né, para nós no século XXI. Você acha que quanto maior o patrimônio, maior a responsabilidade social de um líder, de um jovem, de um acionista? Eu acho que quanto maior a sua oportunidade na vida, não importa aonde você nasça e da forma como você nasce, se você tem a oportunidade de fazer e transformar algo que não está bom em algo melhor, você tem responsabilidade por fazer. Isso não tem nada a ver com quem você é, a tua riqueza, quem é sua família, se você é dono ou não de uma empresa, herdeiro ou não de uma empresa. Essa é uma responsabilidade individual de cidadania, né? E também um ato de inteligência. Se você está vendo um problema e você consegue resolver aquele problema, automaticamente você gera um valor. E a economia é maravilhosa por isso, né? Você gera um valor e automaticamente você tem um retorno sobre isso. E você faz o seu trabalho, dedica a sua vida a esse trabalho. Agora, quando a gente pensa em um jovem que nasce num contexto das dinâmicas da riqueza, é pressuposto de que existem várias questões que ele não precisa resolver, sua independência, sua autonomia, né, no sentido da sobrevivência. Nesse sentido, ele tem mais tempo para se formar, mais tempo para se qualificar, em termos de realidade concreta, ele tem um lugar, um locus de exploração a partir da sua família, das suas empresas, das oportunidades que são colocadas na mão dele, muito desproporcional ao que é o geral da grande maioria da população. Nesse sentido, se ele tem a oportunidade de se ultra qualificar, é responsabilidade dele, sim, distribuir isso como desenvolvimento ao seu país. Então, quanto maior o patrimônio, maior a responsabilidade. Quanto maior o patrimônio, maior a quantidade de oportunidades que você tem. E a responsabilidade individual é fazer uso dessas oportunidades, né? Porque no final do dia, o que é viver, né? Viver é você agarrar a sua vida e as oportunidades que vão aparecendo e fazer o melhor dela. E isso que a gente procura transmitir para o jovem, né? Todo jovem, Ana, a juventude significa o momento da vida das pessoas que efetivamente os sonhos estão se formando, estão latentes, né? Por isso que fala, puxa, aquele jovem idealista e tudo mais. Isso é maravilhoso, né? A gente tá faltando idealismo, né? Essa capacidade de sonhar um futuro desejável e ter a energia e a garra para chegar lá. Como é que a gente faz, né? Nesse lugar? Não podemos, como geração, olhar para isso e cortar essa energia. A gente tem que dar estímulo, estimular a partir de conhecimento e tudo mais. Quem vive dentro das dinâmicas da riqueza tem mais facilidade de levar seus sonhos à frente, porque não precisa cumprir etapa na sobrevivência. Então, nesse sentido, sim, tem uma responsabilidade maior, porque as oportunidades estão mais na mão.
Você é especialista nisso, né, Dani? Nas dinâmicas da riqueza e dessas gerações, né? É, eu ia te fazer uma pergunta também que é como educar jovens, né, que nascem nessa realidade, num país, né, onde a gente tem tantas diferenças sociais, de forma que não cresça como um jovem alienado, né, na bolha que a gente fala. Porque hoje a gente tem muito acesso, né, e obviamente os pais querem proporcionar o melhor que tem para os filhos, mas eles também perdem a mão. Como ter esse equilíbrio, né? Bom, a primeira coisa importante é que a riqueza todo mundo tem. A vida é a grande riqueza de cada um, né? E como a gente pega a nossa vida na mão, transforma e consegue fazer algo de positivo, é a grande riqueza. Porque você pode ter pessoas que são riquíssimas e que, de certa forma, não conseguem dar um aproveitamento para a sua vida. Nesse lugar, eles são paupérrimos, né? Porque e não só são paupérrimos, como tem um sentimento muito ruim de culpa, de tristeza por saber que teve todo um campo de oportunidade, mas não conseguir realizar. Então, todo o foco da educação não cai na riqueza ou na pobreza, e sim no que a pessoa é capaz de realizar com a sua própria vida. Se você vem de um lugar privilegiado, o que a educação, o que a gente demandaria das famílias é ultraqualificar seu jovem para que ele possa dar, sim, vazão a todo esse campo de oportunidade da melhor forma possível. Ao fazer isso, automaticamente o resultado tende a ir na direção positiva. Do outro lado, nessas sociedades muito desiguais, a gente acaba restringindo o fluxo de convivência entre as diferenças. Nesse sentido, a gente tira do jovem que vive nas dinâmicas da riqueza a oportunidade de conhecer a realidade como ela é e de, aí sim, encontrar um caminho de contribuir para transformar suas realidades. Então, a gente fica muito preso nesses estereótipos e muito menos focado naquilo que é qualidade de vida. Qualidade de vida é você conseguir realizar aquilo que está dentro de você como essência. Aí sim você teve um aproveitamento total. E usar todas as suas oportunidades, aí sim que a riqueza pode proporcionar, para poder fazer isso da melhor forma possível, com o melhor resultado possível, tanto para você individualmente, quanto para o teu entorno, quanto para o seu país. No final do dia, a gente é cidadão brasileiro, né? E o quanto melhor estiver esse país para o coletivo, melhor estará para cada um de nós. Isso que a gente procura transmitir para o jovem, né? A importância desse conceito de cidadania, de pertencer a esse país, de conhecer o país e de usar todos os recursos que estão à mão para ir para frente e desenvolver uma nova fronteira. Ser agente de transformação, né, Dani? Na verdade, todo mundo em alguma medida. Mas quando a gente toma consciência dessa ação, né, de que a nossa ação é uma ação de potência transformativa e que contribui para o desenvolvimento, a gente se sente muito melhor na vida. É a minha opinião, né, Sim. pessoal, e minha experiência, né, com os jovens. É sobre isso que o livro fala? Legado para a juventude brasileira? Bom, esse livro, ele procura passar ao jovem uma visão sobre o que é o Brasil, né, como que o Brasil se posiciona no século XXI, quais são seus problemas, dificuldades, mas qual é a sua potência e o papel protagonista do jovem. Então, respondendo, sim, Ana, esse livro fala sobre um pouco do que a gente conversou. Bacana. E onde é que a gente pode comprar ele? Tá na Amazon, Dani? Tá na Amazon, é só entrar na internet. Tá? Para quem quiser ver a capa aqui. Democracia e Liberdade. Reflexões sobre um Brasil do qual se orgulhar. Olha, Dani, foi muito bom esse papo, muito legal, muito esclarecedor, conceitualização. Agradeço imensamente por você ter conseguido vir até aqui, que eu sei que a sua agenda é abarrotada. My pleasure. Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Daniela De Rogatis, a gente vai botar aqui embaixo também o endereço dela, o site, Dani, se você quiser passar, para quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, fica à vontade, acho que é bacana. Tem site? Tem, legacyforyouth.com. Muito, muito obrigada, assim, do fundo do coração. A gente está começando esse podcast, é muito importante ter pessoas como você aqui nos prestigiando. Espero que você tenha gostado. Obrigada a você pelo convite, sempre um prazer. E espero que você volte logo. Voltarei sempre que chamar. Gente, obrigada pela audiência. Esse foi o 5º episódio do Pode Ser Linda Podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada, Dani.